Olá pessoal, hoje vamos falar sobre 15 livros para lermos no segundo semestre. Será que a gente vai conseguir? Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, seu canal de livros e escrita. Antes de começar a apresentar esses livros aqui, nesse desafio que a gente tem de ler tudo isso no segundo semestre, eu gostaria de dar o meu muito obrigado aos 20 mil inscritos desse canal e falar bem-vindo para aquele que chegou agora nessa jornada do conhecimento que a gente está travando aqui no YouTube. Esse canal surgiu como um desafio de ler um livro por semana e registrar esse livro em formato videográfico aqui no YouTube, mas acabou que a gente virou uma comunidade de pessoas interessadas pelo conhecimento, interessadas pelo progresso através dos livros, através do que essas pessoas têm a nos ensinar. E é muito gratificante a gente ver que existem outras pessoas também que se comunicam com a gente, que trocam ideias, indicam livros e participam dessa história de evolução. Eu fiz uma promessa a mim mesmo que eu um dia vou ser um escritor de livros, né? E para isso eu falei, cara, nada melhor do que ler. E eu vou compartilhar essa minha leitura no YouTube, mas eu nunca esperava que a gente fosse chegar a essa marca de 20 mil inscritos num período de tempo relativamente longo para alguns, mas para mim foi um tempo até curto, porque o canal ainda não tem nem 4 anos e a gente já tem 20 mil pessoas aqui que gostam do conteúdo, que indicam e que acompanham. Então se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, porque é muito importante você participar da nossa cultura aqui. E o último recadinho antes da gente começar é que também lá no site lereverbo.com a gente tem vários materiais gratuitos. Tem PDF para você criar um hábito de escrita, tem calendário para você desenvolver o hábito de leitura, tem PDF para você evoluir na sua vida, o Evolua ou Morra, tem para você quebrar crenças limitantes, tem muita coisa bacana. Eu sugiro que você dê uma passadinha lá no lereverbo.com. Os materiais estão em formato de loja, mas é tudo gratuito, você clica, não tem que inserir dado de cartão nem nada, você pode baixar todos se você quiser, porque eles são materiais que surgiram na nossa comunidade para a nossa comunidade. E lá no site também você vai perceber que a gente tem a ferramenta da comunicação, que é o Maestro. É um deck de cartas fantástico que a gente usa para estruturar nossas comunicações persuasivas, baseado também nos livros que lemos aqui, Aristóteles, Cialdini, Cícero, tudo compilado num formato muito bacana. Dá uma olhada lá. Mas agora, sem mais delongas, vamos aqui aos 15 livros que vamos ler neste segundo semestre. Para começar, eu estou acabando de ler esse daqui, Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Tô aqui, ó, já bem do meio para o final já. E eu devo dizer que é um livro muito bom, mas muito diferente do que eu imaginava que esse livro fosse ser. Ele fala sobre o conhecimento, basicamente o conhecimento científico de um cara que teve um ataque de esquizofrenia pela busca desse conhecimento. Depois vai sair o vídeo dele, mas é um livro muito interessante, difícil, porém, de entendimento, mas vale muito a pena a leitura. Então, se você já quiser se adiantar para acompanhar a gente, esse é nos próximos livros que vai sair aqui do canal. Então, tudo bem. Agora vamos falar dos livros que vamos começar para o segundo semestre. E eu divido em 2 partes as minhas leituras, na verdade em 3 partes as minhas leituras. Primeiro tem a parte de estudo. Essa parte aqui são livros mais lentos, que a gente vai lendo, estudando, fazendo as devidas anotações para a gente poder compreender definitivamente o que eles estão falando. O primeiro deles é esse Tratado da Argumentação, a Nova Retórica. Esse tema aqui é muito importante para mim, retórica, porque é uma das ferramentas que a gente tem lá no canal, Maestro. E esse Tratado da Argumentação é o tratado definitivo sobre a retórica do Chaim Perelman. É muito denso, é muito grande e tem que ser lido com muita calma, fazendo as devidas anotações. Então esse é um livro de estudo que não entra nas minhas leituras comuns, mas entra na leitura do hábito do dia a dia, 30 minutinhos por dia, ali a gente estuda esse daqui. Então pode anotar aí o Tratado da Argumentação. Segundo livro de estudo é Gramática. Sempre é bom estar estudando uma gramática para você estar sempre atualizado, afiado ali no seu português. E essa daqui do Pestana tem 1.400 questões comentadas. Então eu gosto de gramática que tem questões porque eu faço assim, eu vou direto nas questões e vou tentando resolver. Quando tenho dúvida, eu vou no capítulo. Se eu ver que eu estou precisando de mais estudo, aí eu estudo aquele capítulo e faço as questões. Então sempre estudando uma gramática. E a gente vai começar também
Guia de Escrita de Steven Pinker. Como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. Lembrando que aqui o canal não é um canal só de livros, é um canal de escrita também. E se a gente quer embarcar nesse mundo maravilhoso dos livros, da escrita de livros, é bom a gente saber com os mestres como fazer isso. E o Guia de Escrita de Steven Pinker é um livro muito recomendado, é um livro americano, traduzido já, mas que parece ser muito legal, porém muito difícil. Então esses são os 3 livros de estudo. Guia de Escrita, Gramática e Tratado da Argumentação. Agora vamos para os livros por mês, né? A gente tem aqui julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí geralmente eu falei que eu divido em 3 categorias os livros. Os livros de estudo, os livros de autoajuda, digamos assim, que são livros não ficcionais, e os livros ficcionais. E aí por mês eu coloco um livro não ficcional e um livro ficcional. Então esse daqui é The Champion's Mind, How Great Athletes Think, Train and Thrive. Como os grandes atletas pensam, treinam e ganham, né? E são bem-sucedidos. A Mente do Campeão. Esse livro foi indicado num podcast que eu vi sobre atletas e eu acho que essa mente de atleta para você conquistar as coisas é um mindset muito importante de você ter. E esse livro parece ser bem legal e eu já quero começar ele logo para a gente poder completar o desafio, usar a mente do campeão aqui para a gente conseguir ser vitorioso também naquilo que a gente se propõe. E no mês de julho a gente vai entrar com William Faulkner, O Som e a Fúria. Esse é um dos grandes livros americanos indicados aí por várias listas, você encontra em vários lugares e parece ser bem interessante. É um livro um pouco difícil de ler, porque são 4 narradores que falam a mesma história, só que desconexas, então você só entende isso no final, mas sabendo disso você vai até o final. Beleza, julho, agosto. Agosto temos o nosso livro de autoajuda, The Tools. Transforme seus problemas em coragem, confiança e criatividade. Esse livro aqui, ele é muito prático. Eu já comecei a ler, só que eu parei, porque tinha tanta coisa boa nele que eu falei, não, esse livro tem que ser com mais calma. São 5 ferramentas que esse cara dá, esses 2 caras dão aqui, são 2 psicólogos, e aí eles falam que se você aplicar essas ferramentas na sua vida, você consegue coragem, confiança e criatividade. Muito interessante, vamos ler. E eu vou resgatar um dos livros, eu não li esse livro, mas esse autor é um autor que eu tenho muito carinho por ele, Sidney Sheldon, que eu li vários livros dele quando eu estava no ensino médio. 30 anos de sucesso, é um autor antigo, a gente não ouve falar mais dele hoje em dia, mas eu adoro as histórias dele, cara. Parece tipo novela, você não consegue colocar o livro, você tem que ficar lendo capítulo atrás de capítulo. E eu acho que é um exemplo muito bom de estrutura de história, de coisas interessantes para você escrever, porque ele vai misturando histórias, então aquele capítulo acaba no ápice e passa para uma outra história e você não quer saber daquela outra história, mas você vai ler no capítulo, e aí no final daquele capítulo tá no ápice de novo, ele vai para outra história e depois ele vai emendando tudo. É muito bom na forma de estrutura de roteiro. Então Sidney Sheldon vai entrar aqui. Setembro, temos aqui O Homem em Busca do Significado, que é um best-seller internacional. Esse daqui é adaptado para leitores jovens. Eu não percebi isso na hora que eu comprei, mas tudo bem, eu acho que não vai ter tanta diferença assim não. É um cara que sobreviveu ao campo de concentração e transformou isso numa lição de vida. Falam que esse livro aqui também é um dos principais livros para você ler, para você se motivar, para você aproveitar a vida, aproveitar o presente aí que você vive. E o livro de autoajuda, né, digamos assim, não ficcional, é do Gary Vaynerchuk, o Gary V. Ele é um estrategista digital, ele é um empreendedor, ele é dono de vários negócios, ele faz muito conteúdo e ele fala como contar sua história no disputado ringue das redes sociais. É best-seller do New York Times. E ele tem uma estratégia muito legal, que ele chama de jab, 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 punch. Você ficar dando pequenos conteúdos no jab, 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 e depois você dá um cruzado de direita ali para realmente nocautear a pessoa. E é um livro bem prático, com vários exemplos, com várias fotos. Bem, vamos ver o que ele tem a dizer e falam que também é muito legal esse livro aqui. Então temos julho, agosto, setembro, outubro. Aí outubro começa a ficar mais pesado. O livro não ficcional de outubro é esse As 10 Drogas, as plantas, os pós e os comprimidos que mudaram a história da medicina. Eu adoro esse tipo de livro que você pega conhecimentos de outros ramos para você usar na sua vida, né? Porque eu sempre acredito que o escritor tem que ler de tudo, sobre tudo, para a gente poder falar e ter pelo menos uma vaga ideia de onde procurar determinado assunto. E esse assunto de drogas, né? Eu acho que nesses anos aí que a gente viveu essa pandemia, esse lockdown, é muito interessante a gente saber sobre as plantas, os pós e os comprimidos que mudaram a história da medicina e estão com o ser humano há muitos anos já. E o livro ficcional é Jane Eyre, da Charlotte Brontë.
Esse também é um dos grandes livros indicados aí, são as Irmãs Brontë, né? Tem a Jane Eyre, esse daqui é o principal dessa da Brontë, e tem Morro dos Ventos Uivantes, que é de outra Brontë também, que é a irmã dela. São irmãs, né, e muito talentosas. E é um livro grande, né? São 600 e tantas páginas. E é um livro muito bonito, né? Eu achei esse livro bonito e eu adoro o livro que tem marcador, assim, ó, essa cordinha para marcar a página, já que não tem orelha, né? Então, eu acho que, eu não sei como é que é a história, mas falam que é muito legal e eu acredito nas pessoas e vamos ler, parece bem interessante. Então, agora estamos aqui em novembro. Novembro a gente vai ler aqui Tao Te Ching, o livro do Tao, de Laozi, que é um livro muito difícil de ser lido, não pela complexidade dele, mas pela profundidade do conhecimento. Ele é muito simples, então eu acho que essa simplicidade que foi o refinamento da pessoa pensar em cada palavra. Então cada palavra, cada expressão, ele é a perfeita para ser usada naquele momento. Essa que é a pala desses livros aqui. Então, nada tá fora do lugar, nada é em excesso, nada é menos do que necessário, porque foi muito e muito e muito pensado esse livro. Então, você também tem que ler com essa calma, e são pequenos, eu não sei como é que chama isso, não sei se são poemas ou haikais, eu não sei como é que é o nome exato disso, mas são pequenos textos, são pequenos textos, que aí a gente vai lendo assim devagarzinho e vai tentando compreender. E também o livro não ficcional de novembro é O Poder do Pensamento Matemático, a ciência de como não estar errado. Eu adoro livros sobre matemática, apesar de eu ser péssimo em matemática, eu acho que o conhecimento matemático é um conhecimento que todo mundo deveria entender pelo menos um pouco. E esse professor, esse cara aqui, o Jordan Ellenberg, ele é matemático, doutorado em Harvard e professor de Wisconsin, Madison. E ele faz isso, ele pega os conceitos matemáticos, que pra gente é muito abstrato, e ele mostra como se aplicar esses conceitos no dia a dia, no mundo real, e para você resolver problemas e não cair em determinadas ciladas aí na sua vida. Então é a ciência de como não estar errado, parece ser bem interessante esse livro. Em dezembro só temos um livro, porque esse livro é um livro que foi indicado, ele é indicado por muitas pessoas, como um dos principais livros que você tem que ler na vida. Ele tá no top 1 de várias listas, não tem como não ler esse livro, para você que gosta de livros, e eu não sabia que ele era deste tamanho nem dessa grossura. Mas vamos lá. Ulisses, de James Joyce. Olha isso, cara. Isso aqui é um livro para um mês, né? Eu acho que dá para ler em um mês. São 1106 páginas. E olha, é livro, viu, cara? E é engraçado porque a história se passa em um dia. Isso aqui é um dia na vida de um cara. Interessante, né? Eu não sei se é na vida do Ulisses, enfim. Eu só li que é a história de um dia. Eu comecei a ler aqui a introdução, né? Mas vai ser o livro de dezembro, pra gente começar 2022 lido esse livraço aqui. E tem uma surpresa, porque esse livro, sem querer, eu comprei duplicado ele. Eu comprei dobrado. Eu acho que eu coloquei 2 no carrinho. Esse aqui tá fechado. Então, em dezembro, de presente de Natal, vou sortear aqui entre os nossos inscritos a segunda cópia do Ulisses aqui, tá bom? Então, se você gostou dessas indicações, eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma. E vamos nesse grande desafio de leitura. Muito obrigado mais uma vez pelos 20 mil inscritos. Bem-vindo, você que está chegando agora ao canal. Conheça mais a gente no site lereverbo.com. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!